Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho, nós vamos aí já pular de capítulo. Agora, fora da caridade não há salvação. Nós vamos ler nesse capítulo aí o necessário para salvar-se, o bom samaritano, o maior mandamento, a caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, começando, o necessário para salvar-se. O bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e se comprará uns dos outros, como o pastor se aparta dos cabritos às ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou no cárcere, te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Vamos parar para pensar aqui agora. Será que a gente tem feito isso? Ver alguém que está com fome, ajudá-lo na comida. Ver alguém que está com frio, ajudá-lo com vestimento. Alguém que está doente, ajudá-lo com a visita. Ou aquele que está preso, ir visitá-lo também. Nós somos de fazer isso? Só se for um conhecido nosso, né? Só se for um parente nosso. Olha como nós temos que abrir os nossos horizontes. Fazer isso para um parente meu é muito fácil, não é? Quero ver fazer para aquele que nós não conhecemos. É aí que nós vamos nos mostrar verdadeiros cristãos, verdadeiros samaritanos, verdadeiros seguidores da palavra de Jesus. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequicioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Ah, mas não deve ser tão ao pé da letra assim não, será? Quantas pessoas batem a vossa porta e vocês não atendem como deveriam? Nós deveríamos atender essas pessoas que nos pedem ajuda, como se o próprio Jesus estivesse pedindo aquela ajuda. Será que se alguém bater a nossa porta e na hora que a gente for atender, Jesus se materialize ali naquela hora, ao lado daquele irmão que está precisando, será que a nossa atitude vai ser diferente por causa da presença de Jesus? Ou será que não? Temos que tomar cuidado com isso. E eis que levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Vamos pensar um pouquinho. É fácil falar o que esse senhor aqui respondeu? É fácil fazer. Falar é fácil, né? É fácil fazer
Vamos ler de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Estou falando de amar a Deus. Será que nós amamos a Deus assim? O que é amar a Deus? É entender que tudo acontece, Deus permite. E se Ele o permite, é para o nosso melhoramento. É entender isso com a maior certeza possível do nosso ser. Eu só respiro porque Deus permite. Eu só adoeço porque Deus permite. As pessoas morrem porque Deus permite. As pessoas nascem porque Deus permite. Eu sofro porque Deus permite. Mas a culpa é de Deus? Não. Nós temos o livre-arbítrio de agir. Mas Deus permite tudo o que acontece. E se Ele permite que nos aconteça mal, é para que nós aprendemos. Não é? Só que, regra básica, vou ler de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Simples, não é? Muito simples. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o teu próximo? Já que eu tenho que amar a meu Deus com toda a minha força e ao meu próximo, quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: o homem baixava de Jerusalém em Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo os despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia ao seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários, e deu-os ao estalajoadeiro, e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com tal misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai, e faze tu o mesmo. O que Jesus quis falar com essa história? Quem é o meu próximo? São todas as pessoas que estiverem à minha volta e precisarem de ajuda e de amparo. Agora vamos tirar isso de ajuda e de amparo. São todas as outras pessoas que estão reencarnadas conosco no planeta. Porque muitas vezes a gente não consegue perceber que aquele que está à minha frente está necessitando de ajuda. Porque nós estamos encarnados e nós temos limitações. Se nós estivéssemos aí na forma de espírito, um espírito conseguiria ler o outro espírito. Mas na forma de encarnados, nós não temos como saber das dificuldades e dores daquele que está na minha frente. Então muitas vezes eu posso ter contato com pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma ajuda. E eu não vou saber que ele precisa de uma ajuda, muitas vezes porque a pessoa em si não pede ajuda. Então como que nós vamos aí fazer para com o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? A quem nós devemos ajudar? A todas as outras pessoas que estão reencarnadas conosco no planeta. Todas as pessoas que nós temos contato. Nós não saberemos dizer se aquela pessoa que a gente teve contato hoje precisa da nossa ajuda. Muitas vezes ela tem o orgulho de não pedir ajuda. Ou vergonha também, viu, gente? De não pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa sofre sozinha, calada. E por vergonha não pede ajuda.
Então vamos aí ajudar os nossos irmãos. Estamos reencarnados no planeta Terra juntos por um motivo. Para que um ampare ao outro, para que um cuide do outro, para que um estenda a mão ao outro. Para que assim, ajudando-nos uns aos outros, nos tornemos verdadeiros cristãos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens como os que falava, ainda incapazes de compreender, as surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, na tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte da assessoria ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Né? Naquele tempo você não podia falar a verdade, que ali você sofre porque você já sofreu antes. Né? Não teria como explicar daquela forma. Né? Aquela forma era uma ideia só de tentar controlar aquele povo, para que depois as palavras de Jesus fossem corretamente interpretadas, igual hoje nós já sabemos, que nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa reencarnação. Agora, cada atitude feita gera uma consequência. Cada palavra solta gera uma consequência. Cada pensamento gera uma consequência. E as consequências geradas por nós são de colheita obrigatória. Não tem como você escapar a algo que você produziu. Você produziu, você colhe. De uma forma ou de outra. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas a essas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos essas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. Isso a gente fala muito na doutrina espírita, né? Você será julgado pela sua própria consciência. O que ele vai pôr na balança? De um lado, a caridade praticada. De outro, as atitudes que seus vícios morais cometeram. Caridade praticada, vícios morais. Qual será que vai pesar mais? É assim que a nossa consciência irá nos julgar. Né? E se pronuncia dizendo, passai à direita, vós que socorrestes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé, faz distinção entre o que crê de uma maneira ou o que crê de outra. Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado ético, mas que tem amor ao próximo sobre o ortodoxo a quem tem falta de caridade. Olha que interessante. Então, aquele único nessa parábola dele que ajudou é aquele que não acreditava em Deus. Da parábola de Jesus, do bom samaritano, a única ser que ajudou ao próximo é aquele que se diz ateu. Olha como que essa frase é antiga, então, hein?
Vale muito mais um ateu caridoso do que um religioso hipócrita. É dos tempos de Jesus essa frase. O que adianta ter religião e você não ter caridade do coração? Não adianta de nada. Do que adianta você ter fé e não praticar a caridade? Não adianta de nada. A fé sem a caridade não é nada. A caridade sozinha já é muita coisa. E a caridade com fé é tudo. Olha como que muda. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Isso é interessante. Quais são as condições de salvação? Tem condições não é plural não. É uma condição. Caridade. Para que cada ser possa ser salvo. A condição é única. Basta a prática da caridade. Ponto. Não vai olhar classe social, não vai olhar cor, não vai olhar credo. Vai olhar praticar de feita. Se outros devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então nós vamos finalizar esse texto por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para que nós possamos aí estudar juntos. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.